Manhã de quinta-feira, hoje dia 5 de fevereiro de 2026. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Eu espero com todo o meu coração que o Senhor venha falar com cada um de nós. Sempre gravo na noite anterior, no final da noite. A Esther não está comigo hoje, foi descansar mais cedo. Voltamos do culto, ela disse, estou tão cansada e vou dormir, vou descansar. Eu sei que ela não está dormindo, ela está me ouvindo ali do lado e orando por mim. Ela disse que vai dormir, mas fica lá orando. Então, amados irmãos, nós precisamos, cada dia, entender que nós podemos estar sofrendo muitas coisas aqui nesse mundo. Os velhos sofrem a canseira e o enfado. Isso não é coisa relativa, é que vai pegar você mesmo, né? Pega a gente. E para nós está sobrando isso. Agora não podemos estar nos queixando, ou desanimado, ou quem sabe até desanimando os outros, mas sempre animando os irmãos. Enquanto nós tiver força, eu tiver força, vou estar aqui anunciando o Evangelho Santo da Salvação. Amado irmão inscrito, sou grato a Deus pela tua vida. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Os irmãos que têm feito seus comentários, muito bem-vindo também. Hoje o irmão estava me aconselhando, dizendo, pede para os ouvintes dar o like, lá para outros ouvir também. Então eu estou pedindo, irmãos, esse é um jeito de nós mandar para mais pessoas a mensagem do Evangelho. Vocês têm feito muito, me ajudado em oração. Nada eu estou pedindo em troca aqui, nada. Vocês nunca vão me ouvir falar aqui em valores, pedindo alguma coisa, ou dizendo que eu vou poder ajudar alguma coisa financeiramente. Não. A minha única finalidade aqui é anunciar o Santo Evangelho de Cristo. Sejam bem-vindos e abençoados, irmãos. Ontem, na mensagem, ou seja, nos comentários, eu li muitos pedidos de oração, diversos, como sempre. Como a Esther diz, alguns nos deixam alegres e outros nos deixam tristes de aflição por causa do sofrimento daquele irmão, daquela irmã, daquele pai, da mãe, daquela avó, daquele avô, enfim, daquela pessoa que quer voltar para o Senhor, não consegue. São problemas os mais diversos. É público, vocês podem ler aí os comentários. Mas teve muitos irmãos que disseram, irmão Fernando, como eu gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo. Não é esse assunto que vou falar para os irmãos nessa noite, mas quero dar um conselho para ti. Se você já é salvo em Cristo Jesus, estás pedindo este revestimento, deixa o teu coração bem limpo, sem mágoa, sem nada, bem limpinho. E de repente, sempre é de repente, como lá em Pentecoste, lá no cenáculo, de repente veio um vento impetuoso e bateu naquela casa. Encheu aquela casa da glória de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. E é mais ou menos assim, eu recebi de repente. Mas eu estava pedindo há 72 dias. Todos os dias eu falava para o Senhor, jejuava parte daquele dia e sempre pedindo, Senhor, eu preciso. Estava no culto, Senhor, eu preciso. Às vezes eu pensava, vai ser hoje, não. Mas num dia, de repente, quando eu estava lá visitando uns irmãos do interior, um domingo, eu e a Esther, meus meninos pequenos ainda, bem pequenos, de repente, quando aquele querido irmão estava dirigindo a reunião, me chamou para frente, porque eles falaram, dizendo, aqui temos o irmão Fernando conosco hoje, é uma alegria para nós, e ele vai trazer uma palavra. Eu disse, eu não sei pregar. Não, irmãos,
mas veio dar um testemunho eu vou dar. E eu falei para eles: irmãos, faz 72 dias hoje que o Senhor Jesus me transformou num crente denominativo, num verdadeiro crente. Agora eu sirvo ao Senhor. Eles todos me conheciam desde criança. Eles ficavam olhando. Que nós temos que passar por essa transformação. Eu disse para eles: fazem 72 dias. E era naquele domingo, mais ou menos 3:30 da tarde, quando o irmão me chamou, quando eu disse, fui lá e dei o testemunho, falei isso, e faz 72 dias que ele me transformou, e o que eu mais quero, irmãos, é receber o batismo no Espírito Santo. E o irmão chamou nós para frente. Foram só crianças junto comigo. E eu era uma casa de madeira, assoalho de madeira, tinha chovido aquele barro vermelho. Meu irmão, foi de repente, quando o Senhor me encheu do seu Espírito. A minha língua não falava mais em português, não conseguia. E fui cheio do Espírito Santo. É de repente, meu irmão. Aguarda no Senhor. Peça. Mas como te falei, consagra a tua vida. Consagra a tua vida. Não tem dia certo. É de repente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, irmãos, a gente se contém aqui para não gritar, para não falar alto e glorificar o Senhor, porque o Espírito Santo tem essa função gloriosa na nossa vida de mexer conosco, de olhar para frente e dizer: Senhor, eu sei que vem lutas e tribulações, mas eu fui revestido, eu vou vencer a batalha. Queridos irmãos, quantas pessoas que hoje estão confusas por causa de denominações, de fontes estranhas, que tem tantas por aí, nesse nosso país, em todos os países da terra. Há coisas estranhas, coisas que você não precisa ter muito conhecimento da palavra para dizer: espera aí, os crentes são diferentes, a conduta deles é diferente. Não é assim. Os hinos que eles cantam são hinos diferentes, hinos que tocam na alma da gente. Não são aquelas que mexem com os pés, mas mexem com a alma, mexem com o coração, com lágrima. É esse o povo de Deus. E tem muita confusão hoje. Mas tem aquele lugar que você pode ir e você sabe aonde estão. Seja comigo, num lugar onde você diz: aquele é um servo de Deus, ele dá testemunho, ele prega o perdão, ele prega o arrependimento, ele vive a palavra. Lá é um lugar santo. Você vai achar esse lugar. Procure. Alguém pergunta para a gente sempre: qual é a denominação que tu pertence? É tantas perguntas, irmãos. Eu pertenço há 30 anos, sou dirigente da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, aqui na cidade de Itajaí. E minha sede está em Curitiba, e o meu pastor, meu líder pastor, é o pastor Ademar Alves Lacerda. Mas sempre digo: sou um pássaro livre. Irmãos, e ele também entende isso. Nós não pregamos placa de denominação. Nós pregamos Cristo e este ressuscitado. E aonde o povo de Cristo ressuscitado congrega, é o lugar que você pode congregar. Aonde ele está, onde é pregado esse evangelho puro, você pode estar lá, com toda certeza. Você vê o que Paulo falou para os irmãos lá em Coríntios. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 16, eu acho que é por ali, o versículo 13, lá uma família informou Paulo: o irmão Paulo, aqui está tendo 4 grupos de crente no culto. Um diz que é discípulo teu, de Paulo, outro diz que é de Apolo, e outro diz que é de Pedro, que era o Ceifa, o Pedro, e outro diz que é de Jesus.
Não sei se o irmão lá perguntou qual o melhor grupo desses aí. Se perguntasse para alguém, disse, é o grupo de Jesus. Não, irmão, acho que era o pior. Porque nenhum gostava de Pedro, nem de Tiago, nem de Apolo e nem de Paulo. Não gostavam deles. Gostavam de Jesus. Ou gostavam deles e não gostavam de Jesus. Era uma confusão. E Paulo exortou eles duramente. Como é que vamos viver num lugar assim, irmãos? A igreja de Cristo não pode ser dividida. É uma coisa indiscutível a igreja do Senhor. Independente de denominação que prega o evangelho puro do arrebatamento, da cidade celestial, ou tem outra cidade, ou quem sabe a igreja de Cristo já tem um dono aqui na terra. Alguém quer dominar a igreja de Cristo. Às vezes a gente ouve alguma coisa que dá para pensar assim. Mudam tudo. É uma vertente de teologia que vem de uma outra fonte, não aquela que vem direta de Deus. Ensinos estranhos. Agora, quando chegou no capítulo 3 de 1 aos Coríntios ainda, Paulo falou assim, outra vez exortando os irmãos. Por que dizendo um eu sou de Paulo e outro de Apolo? Aqui ele estava se referindo somente a ele e a Apolo. Porventura não sois carnais? Se nós pensar isso e viver discutindo denominação, não somos carnais? Discutindo denominações. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros de Deus, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um deles, cada um de nós recebemos uma função. Tem alguém que diz assim, por tu ser dessa denominação, você tem que ter os mesmos dons que os outros têm, você tem que ter a mesma função. Não, meu irmão. Nem todos somos o mesmo membro desse corpo. Tem vários membros, um corpo. Assim o Senhor ensinou. E cada um de nós temos o nosso lugar, a nossa função específica na casa do Senhor. No entanto, ninguém se contradiz. Todos se entendem, porque estão no corpo chamado Cristo. Dá para entender? Para encerrar, o minuto passa rápido aqui. Eu plantei e Apolo regou. Os dois se combinavam bem. Eram irmãos e amigos. Foi eu que anunciei, mas Apolo ficou aqui regando, ensinando os irmãos. Mas quem é que deu o crescimento? Foi Deus que deu o crescimento. Lembra certa vez, em Marcos capítulo 9, está escrito lá. João disse para Jesus, nós vimos um homem aí expulsando o demônio no teu nome e nós proibimos ele de fazer isso. Porque ele não anda conosco. Jesus disse, não o proibais. Porque se ele está expulsando demônios no meu nome, ele não vai falar mal de mim logo adiante, logo depois. Pois quem é conosco não é contra nós. Mais ou menos assim. O que faria Jesus, irmãos, diante de certas confusões que nós vimos hoje na terra? O que faria Jesus? Ele iria deixar você de cumprimentar outro porque a tua saudação é diferente da minha? Algumas coisas diferentes das minhas? Não. Jesus entende todos nós. E nós somos irmãos em Cristo. Basta você viver a palavra da santificação que há em Cristo Jesus. Deus abençoe. Querido Deus, guarda-nos em Ti, como membros do Teu corpo. Sim, Pai, usufruindo dessa mesma seiva, que é o fundamento. Tu és o fundamento e a cabeça da igreja. Querido Deus, guarda os meus irmãos, dá a eles alegria e paz. É o que eu te peço, Jesus, no teu nome. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, na santa paz de Cristo Jesus. Tenham todos um bom dia.